A semana promete vir recheada de informações econômicas importantes, tanto aqui no Brasil como lá fora, especialmente a super quarta, quando saem as decisões de juros do Comitê de Política Monetária do Banco Central aqui do Brasil e do Federal Open Market Committee, o FONC, lá do Banco Central americano. Mais do que os resultados dessas reuniões, que já estão mais ou menos previstos, o que vai fazer bastante preço nos ativos vão ser os comunicados, além da tradicional entrevista de Jerome Powell, presidente do Fed, para detalhar a decisão de juros dos Estados Unidos. Isso acontece na quarta-feira. No dia seguinte, vão ser divulgadas as decisões de juros também do Banco Central Europeu e do Reino Unido. Então, antes da super quarta, o IBGE vai divulgar o IPCA de novembro, que vai servir não só para guiar a decisão dessa semana, né, como também o que pode vir a acontecer pela frente. E a expectativa do mercado é de um aumento de 0,26% na alta mensal. Na segunda, saem os dados apresentados, que acontecem semanalmente, do Índice de Preço ao Consumidor da FIPE, o relatório Focus do Banco Central e a balança comercial. E também, no dia seguinte, além do IPCA, na terça-feira, o Índice de Confiança ao Empresário Industrial, de dezembro, que é divulgado pela CNI. Na quarta-feira, a expectativa é de um corte de 0,50 ponto percentual, né, conforme prometido pelo próprio Copom na última decisão. Confirmado esse corte, a Selic deve chegar ao patamar de 11,75% ao ano. Além disso, você tem expectativas de que o consumo resiliente e a dinâmica mais benigna da inflação vão garantir uma conjuntura favorável para que o comitê não continue com a obrigação de manutenção de cortes dessa mesma magnitude. O grande benefício de não haver compromisso com os cortes sucessivos seria garantir uma autonomia para que as mudanças acompanhassem alterações do cenário. No mesmo dia, vai ser divulgado pelo IBGE a pesquisa mensal de serviços, com os dados da receita do setor para o mês de outubro e também o fluxo cambial pelo Banco Central. Já na quinta-feira, os números de vendas do varejo vão ser conhecidos pela pesquisa mensal de comércio para o mês de outubro. A semana vai ser fechada aqui no Brasil com indicação de um dado importante, o IBCBR, né, que apresenta a atividade econômica, né, pelo Banco Central com os dados de outubro. E também o IGP-10 de dezembro, com expectativa de alta de 0,58% na comparação mensal. No campo político, a expectativa é de semana cheia no Congresso, votações importantes, como dos vetos do arcabouço fiscal, também a desoneração da folha, que era esperado para a semana passada e deve ficar para essa semana. O destaque também vai ser a votação do projeto que vai revisar a tributação das subvenções do ICMS, que é considerada a principal aposta do Ministério da Fazenda para elevar a arrecadação a partir do ano que vem. Também estarão presentes as decisões sobre a tributação de apostas online e sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2024. E lá fora, mesmo com dados do relatório da folha de pagamento acima do esperado, as bolsas encerraram na semana passada com ganhos, né, com altas na sexta-feira. Os números apresentados mostraram que o mercado de trabalho ainda continua apertado. Então, as apostas para o início de corte de juros na reunião de março de 2024 se reduziram e a probabilidade de manutenção no patamar atual nos encontros de janeiro e de dezembro, né, se mantiveram cada vez mais fortes. Então, o Comitê de Política Monetária do Federal Reserve, né, deve manter a taxa no intervalo entre 5,25% e 5,5% também na quarta-feira. E aí, claro, a importante coletiva de Jerome Powell, presidente do Fed, vai acontecer logo após a decisão, né? E também no mesmo dia vai ser divulgado o índice de preços ao produtor. Um dia antes, na terça-feira, será conhecido o índice de preços ao consumidor
com a projeção de aumento pequena de 0,1% na comparação mensal. E o resultado fiscal do mês de novembro, lá dos Estados Unidos. Na quinta-feira, os números semanais de auxílio-desemprego serão divulgados, também os dados de venda do varejo, com expectativa de redução de 0,1% na comparação mensal. Por último, na sexta-feira, saem os dados do índice de manufaturas de dezembro e a produção industrial de novembro, que deve trazer uma alta de 0,2% em relação a outubro. Lá na zona do euro, na quinta-feira, vai ser anunciado a política de juros pelo Banco Central Europeu. Em seguida, uma entrevista da presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde. O consenso do mercado fala em uma manutenção da taxa em 4,5%. Enquanto isso, no mesmo dia sai a decisão de juros do Reino Unido, com o consenso do mercado prevendo a manutenção da taxa em 5,25%, pelo Banco Central do Reino Unido. A semana ainda conta com dados do sentimento econômico na Alemanha, na terça-feira, e dados da produção industrial do bloco europeu na quarta. Para finalizar, na sexta-feira, a Alemanha e a zona do euro vão divulgar seus números do índice PMI composto, né? E o bloco também vai trazer a balança comercial de outubro. Então é isso. Um abraço a todos e tenham uma ótima semana.